Boa noite, nossas boas-vindas a você que acompanha mais uma live da reunião pública da noite de hoje. Antes de passar a palavra ao nosso companheiro Júlio Sandrini, responsável pelo tema do Evangelho da noite de hoje, gostaríamos de passar algumas informações aos senhores, tais como, por exemplo, a campanha do Quilo, que tem como objetivo arrecadar alimentos às famílias carentes a serem distribuídas às vésperas do Natal. Para isso, estamos fazendo as campanhas nas portas dos supermercados Prioto nos 3 próximos finais de semana, aos sábados, o dia todo e domingo até às 13 horas. Pedimos a colaboração de todos que frequentarem esses mercados nesse período e mesmo também para nos ajudar nos momentos de escala para estar na porta do mercado solicitando esta doação. Outra promoção também será no dia 5, para o horário do almoço, a promoção de um risoto. R$ 25,00 acompanha a salada. Prato para 2 pessoas. E outras informações, outras atividades da nossa Casa Espírita poderão ser obtidas pelo WhatsApp que se encontra no canto inferior de sua tela. Hoje o tema, como eu disse, está a cargo do nosso companheiro Júlio. Tema do Evangelho: Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Antes, eu convido a todos a mentalizarmos a figura meiga do Mestre Jesus para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos solicitar a presença dos benfeitores espirituais onde quer que estejamos acompanhando esta live. Que possamos nos desligar por completo de toda e qualquer coisa que possa vir a nos distrair, para que possamos assimilar o tema, o assunto da noite de hoje. E mais do que isso, possamos colocar em prática. Que possamos nós permitirmos que os benfeitores espirituais adentrem o nosso recinto, possam permanecer ao nosso lado, que os benfeitores espirituais de nossa casa convidem todos os irmãozinhos espirituais que ainda não tiveram oportunidade do esclarecimento que se encontra a cada um dos senhores. Que assim seja. Está com a palavra Júlio. Obrigado, Pierre. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar aqui, que Jesus nos abençoe e que os nossos mentores nos auxiliem aí na nossa conversa dessa noite. Estamos aqui hoje, mais uma vez, falando do tema do Evangelho. Hoje nós vamos, como o Pierre falou, para o capítulo 10. Estamos iniciando o capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos. E essa primeira parte fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Para a gente iniciar essa nossa conversa, vamos entender primeiramente o que é perdão, né? Qual o conceito de perdão. Então, perdão é uma palavra de origem latina, ela vem do latim, da palavra perdonare, que quer dizer, né, que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar, né, de parar o sentimento de ressentimento ou de raiva contra uma pessoa ou contra si mesmo. Então, o perdão, né, é um processo mental da nossa mente ou do nosso espírito para fazer parar, né, esse sentimento ruim de mágoa, de rancor, de ressentimento, né, contra uma outra pessoa ou às vezes mesmo contra nós mesmos. Então, o perdão seria cessar a exigência de castigo ou de restituição. Quer dizer, parar de pensar, né, de uma forma de ser castigado ou de uma forma de ser restituído, né, de ser desculpado, de voltar atrás. Então isso seria o conceito de perdão. E o perdão, no entendimento ou numa compreensão um pouco mais avançada, ele é, na verdade, uma necessidade nossa do dia a dia e que ele nos auxilia muito a vencer as nossas próprias limitações. Tá? Porque não é fácil
O ato de perdoar não é fácil. O ato de pedir perdão também não é fácil. Mas é uma necessidade nossa do dia a dia. Porque nós estamos cotidianamente, o tempo todo, no nosso convívio familiar, com amigos ou no trabalho, a gente sempre acaba vivendo uma situação conflitante que nos coloca nessa necessidade de compreender, de aceitar, de perdoar. Quer dizer, e com isso, nós vamos trabalhando a necessidade de que temos de vencer essas nossas limitações, principalmente essas que são colocadas para nós como uma consequência do nosso orgulho. Muito bem, mas vamos procurar entender a questão dessa passagem do Evangelho e vamos começar perguntando, mas qual o significado de bem-aventurados os misericordiosos? Porque a gente, sempre quando a gente lê uma passagem do Evangelho, a gente precisa se questionar sobre o significado das coisas. O que Jesus queria dizer quando ele falou bem-aventurados os misericordiosos? E mais, por que nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe? Então, é isso que a gente vai conversar. Vamos juntos procurar entender a mensagem do Evangelho que nós vamos conversar essa noite. Bom, o que é o perdão? Então, o perdão, antes de mais nada, ele é um passo bastante importante para a nossa evolução. Então, quando nós entendemos, quando nós compreendemos e principalmente quando nós aceitamos o processo nosso reencarnatório de que nós estamos aqui nesse mundo físico, nesse mundo material, para evoluirmos o nosso espírito. Então, o perdão é um passo extremamente importante para que a gente possa efetivamente evoluir. Mas a gente precisa ter claro para nós que perdoar não significa esquecer. Perdoar significa não querer revidar. Isso é o conceito mais simples de perdão. Quer dizer, não é esquecer, porque conforme a ofensa, é muito difícil esquecer. Mas o sentimento de não querer revidar já é o significado de perdão. Esse é o verdadeiro sentido do perdão. Ele é uma necessidade que nos auxilia, como eu disse, a vencer as nossas limitações. E, de acordo com o grande orador e médium, que tem muitos livros psicografados, o Divaldo Pereira Franco, ele tem essa frase de que perdão é treinamento. Vamos procurar entender o que o Divaldo quis dizer para nós. Por que treinamento? Porque para que a gente, tudo na vida da gente, para a gente se tornar melhor, para a gente ter mais capacidade de executar qualquer tarefa que seja, nós precisamos, além do entendimento, da compreensão, do estudo, nós precisamos do treinamento. Quanto mais a gente executa uma ação, melhor a gente fica naquilo. Então, o treinamento é que nos leva a executar com perfeição as coisas. E o perdão é treinamento, é um treinamento constante, porque o tempo todo a gente está vivendo situações que nos testam e que nos clamam a perdoar. E para isso a gente precisa de treinamento, para aprender a segurar, se acalmar e deixar para lá, sem revidar. Bom, resumindo, perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. Porque se lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a colocação que Jesus coloca para nós que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, e o egoísmo, que é querer esse benefício para si próprio sempre, e o orgulho, que é o que faz a gente se achar melhor que os outros, então isso atrapalha o nosso processo evolutivo. E nós precisamos vencer isso. E o perdão é um instrumento muito necessário para que a gente possa vencer essa questão do orgulho que tanto nos atrapalha. Também, o perdão, ele é um exercício para a correção das nossas deficiências morais. Como eu disse, o orgulho e o egoísmo
São duas deficiências morais que a gente tem. E o treinamento, a insistência de se buscar o ato de perdoar, ele é um exercício bastante importante para corrigir essas nossas deficiências. Mas ele também é uma virtude, o perdão. A capacidade, o aprender a perdoar é uma virtude. Mas é uma virtude conquistada. E ela é conquistada através de muito boa vontade. A gente precisa querer. Porque não basta a gente falar, a gente precisa colocar vontade para poder executar. Então, é uma virtude conquistada através de muito boa vontade, da vigilância constante dos nossos pensamentos e também de um treinamento bastante disciplinado. E quando a gente fala em treinamento disciplinado, não tem como a gente não lembrar do nosso médium maior, Chico Xavier, que tem uma passagem que ele pergunta para o Emmanuel, seu mentor espiritual, e diz assim, mas o que eu preciso fazer para evoluir? E ele diz assim, 3 coisas, Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Então, se nós não acatarmos esse tipo de orientação, de que nós precisamos da disciplina para poder conquistar a nossa evolução. Então, o perdão vai passar a ser uma virtude com muito treinamento, mas um treinamento disciplinado. O perdão, ele é um remédio capaz de curar e libertar a alma, sendo uma importante condição para que a gente mantenha a nossa integridade psíquica. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque quando nós temos um sentimento de mágoa, de rancor, ou de raiva em relação a um semelhante, nós nos escravizamos a isso. Nós ficamos atados, atrelados, presos a esse sentimento e a essa pessoa. Então, quando eu consigo perdoar, é o remédio que vai me libertar, ou vai libertar a minha alma desse sentimento ruim, que vai me curar. E, com isso, vai me ajudar a manter minha integridade psíquica. Porque quando a gente fica remoendo uma mágoa, pensando muito naquilo, lembrando da ofensa que a gente sofreu, nós vamos chegar num ponto de que vamos começar a ter uma perturbação mental. Então, o perdão é um remédio que vai ajudar a curar isso e nos prevenir desse desequilíbrio psíquico. Muito bem, o Livro dos Espíritos, como todo mundo sabe, também é uma obra da codificação do Espiritismo e bastante importante, assim como o Evangelho. Então lá nós temos muito ensinamento e são várias perguntas e respostas. E em relação à questão do perdão, eu fui buscar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, da forma que Jesus entendia a caridade. E os espíritos responderam para ele. Primeiro, caridade é benevolência para com todos, é indulgência para as imperfeições alheias e é um perdão das ofensas. Então vejam que a importância do perdão, porque quando Jesus coloca para a gente que fora da caridade não há salvação, ou seja, quem não for caridoso, quem não praticar o bem, que é a benevolência com todos, para quem não for indulgente, quer dizer, para quem não entender e aceitar o outro do jeito que ele é, e não aprender a perdoar as ofensas, então nós não estamos sendo caridosos. Para que nós consigamos chegar nesse conceito de caridade que Jesus deixou como ensinamento para nós, nós precisamos disso. E o perdão faz parte do processo da caridade. Então, a questão da caridade, do perdão, ela é uma concessão indefinida de oportunidades para que a pessoa que ofende se arrependa, para que a pessoa que erra se recomponha, para que o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para uma ascensão luminosa. Então, o erro existe na vida da gente
para a gente aprender, como forma de aprendizado e não como forma de castigo e de sofrimento. Então, o perdão, ele é uma concessão indefinida de oportunidades para que a gente possa se arrepender e pedir perdão, pedir desculpas, né? Tentar corrigir o erro para a gente se recompor e realmente conseguir ascender espiritualmente. Bom, e por que Jesus aconselhou a gente a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7? A gente, quando fala em perdão, a gente precisa lembrar que na oração que Jesus nos ensinou e que ela é feita por muitas, quase todas as orações das religiões, que é o Pai Nosso, né? Na segunda parte do Pai Nosso, que ele fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, está claro, o conceito de perdão. E por que Jesus tanto falou em perdão? E por que nós estamos falando que o perdão faz parte num processo importante da nossa evolução espiritual? Mas enfim, por que Jesus aconselhou que a gente perdoasse 70 vezes 7? Vamos buscar lá no livro chamado O Consolador, do Espírito Emmanuel, que ele diz para a gente assim: a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ou seja, como sempre, o Emmanuel nos traz um ensinamento consolador, como é o nome do livro, e também nos traz uma claridade, ou uma clareza que fica simples da gente compreender. Porque quando nós entendemos que a Terra, o mundo onde nós estamos encarnados, é um planeta atrasado, ainda chamado de expiação e provas, então ele é um plano de experiências e resgates, porque as nossas provas são as experiências e os resgates são as expiações. E às vezes, esses resgates que a gente precisa passar são muito penosos, são difíceis, de muito sofrimento. E quando ele diz assim, nós nos sentimos ofendidos por alguém, quer dizer, fomos magoados por alguém, ou um sentimento de ingratidão que é muito difícil, a gente não deve esquecer que nós também erramos, que nós também estamos sujeitos a cometer esses erros, e não uma vez, mas também 70 vezes 7, como Jesus disse no Evangelho. Por quê? Porque todos nós que estamos encarnados nesse planeta estamos no mesmo barco. Estamos sujeitos às experiências e resgates. Então, nós temos que compreender isso para não ofendermos os outros e aprendermos a perdoar. Então, o perdão, ele é muito bom para quem perdoa. E, às vezes, ele também é aproveitado por quem é perdoado. Porque acende uma luz interior. Porque a mágoa, o rancor, a raiva. Então, a raiva, na verdade, para a gente entender de forma bem simples isso, a raiva é você tomar veneno esperando que o outro morra. Isso não vai acontecer. Porque é um sentimento que faz mal para você, não para a pessoa que você tem raiva. Então, é uma coisa que corrói, que judia, é um mal, é uma doença. E quando a gente perdoa, é se livrar, é sarar, é arrancar para fora essa mágoa. E naturalmente que, como nós, quando temos esse sentimento, a gente emite vibrações negativas em direção àquela pessoa a quem a gente tem o rancor, tem a mágoa, então, quando essa pessoa ela é perdoada, quando nós perdoamos, a pessoa que é perdoada também se livra disso, dessa atração negativa que é o sentimento de rancor e de raiva que a gente tem. E com isso, acende-se uma luz que vai iluminar a todos. Então, essa é a importância de se perdoar que Jesus tanto falou para a gente. Muito bem, nós precisamos lembrar que Jesus liberta o pecador, mas ele rejeita o pecado. Ou seja, ele nos ensina
como que a gente precisa fazer para que a gente se liberte. Né? Se nós ofendemos alguém, se nós fomos o causador da mágoa, né? Da ira de outra pessoa, então Jesus ajuda a gente a se libertar disso, com esses ensinamentos. Né? Como é que a gente se liberta? Perdoando. Agora, Jesus liberta a gente do pecado, mas ele rejeita o pecado. Ou seja, ensina que a gente perdoe 70 vezes 7, mas que não faça mais, né? Que se esforce, que lute para ir melhorando através desse treinamento. Então, com isso que nós estamos conversando, a gente consegue chegar à conclusão, né, de que perdoar é um ato de libertação bilateral. Ou seja, quem perdoa se liberta e quem é perdoado se liberta também. E isso é muito importante, né? Então, quando eu perdoo, eu liberto a mim e liberto ao outro. Eu liberto ao meu próximo. Mas o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a raiva, então são energias que nos ligam, né? Que nos vinculam, que nos escravizam em relação ao sentimento, à pessoa com quem a gente tem esse tipo de sentimento. Então, quando eu perdoo, eu rompo esse ciclo. E assim eu me liberto e liberto o próximo também. Bom, tem tipos de perdão? Tem, né? Então, o perdão, ele pode ser perdoar a mim mesmo ou perdoar a si próprio, que seria o auto-perdão. Pode ser perdoar a outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma pessoa que está encarnada no mundo físico e pode ser uma pessoa que já esteja desencarnada. Então, vamos imaginar que, né, eu fiz uma coisa muito errada, me arrependi, mas eu não consigo aceitar que eu fui capaz de fazer aquilo. Então, eu preciso me perdoar. Né? Esse é o auto-perdão, que eu vou me libertar quando eu conseguir isso. E em relação ao outro, né, eu me liberto o próximo. Agora, quando essa pessoa com quem eu tenho esse ressentimento e que eu preciso, né, me desculpar, que eu preciso perdoar, se essa pessoa estiver encarnada, é muito mais fácil, porque basta eu procurar essa pessoa, falar com ela e resolver. Agora, e se essa pessoa já desencarnou? Se essa pessoa já morreu, como é que eu vou pedir perdão para ela? Né? Ou, se a pessoa que morreu, a pessoa que desencarnou, ela tinha feito uma coisa para mim, e eu fiquei com o ressentimento dela, eu tenho uma mágoa dela, né? Então, ela vai ter dificuldades de evoluir no plano espiritual, e eu vou ter dificuldade da minha evolução enquanto eu guardar esse sentimento, né? Então, eu preciso perdoar. Agora, mas como é que eu faço se a pessoa já morreu? Não tenho como falar com ela. Mas você pode falar com ela através do teu pensamento, da tua vibração, da tua oração. Tá? Na tua oração, ligar o pensamento com a pessoa e perdoar, se for o caso. Ou pedir perdão, se for o caso também. E isso é muito libertador. Como eu disse agora há pouco, é um processo de libertação bilateral. Você se liberta e liberta outra pessoa. Claro que, num processo de que um dos dois já desencarnou, a coisa fica mais difícil, mas não é impossível, através da prece, de se ligar pelo pensamento. Então, o ideal é que a gente não guarde mágoa e resolva as situações enquanto tem oportunidade. O perdão, gente, é uma coisa terapêutica, né? É um remédio. Por que ele é terapêutico? Porque as pessoas que não conseguem perdoar são pessoas que ficam doentes com muito mais facilidade. E por que elas adoecem com mais facilidade? Porque elas estão vibrando numa energia negativa. E essa vibração numa energia negativa faz com que você abaixe a tua imunidade. Você enfraquece, porque o pensamento está tão ligado nesses sentimentos negativos que isso faz com que o teu padrão vibratório caia, a tua imunidade caia e você fica muito mais suscetível a ficar doente. Porque a tua aura, o teu perispírito fica enfraquecido.
e vai receber energias negativas que você vai absorver através do teu chakra e vai adoecer. Então, pessoas rancorosas normalmente são pessoas doentes. Doentes fisicamente e doentes psiquicamente. Por isso que o perdão é terapêutico. O perdão é um remédio. Porque quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue deixar para lá, não revidar, a gente vai se livrar disso. E a gente vai ficar muito mais, com as nossas defesas muito mais ativas. A mágoa crônica, que é aquela mágoa que a gente tem e não esquece, né? Ela leva à depressão e ela leva a desequilíbrios psíquicos. Porque uma coisa é consequência da outra. Porque quando eu tenho uma ideia fixa, quando eu fico pensando sempre na mesma coisa, de uma ofensa, de uma mágoa, de uma raiva, e eu alimento esse sentimento, eu vou criar um distúrbio cerebral que é um desequilíbrio nos meus neurotransmissores com os meus neuroreceptores. Então, isso vai dar uma deficiência hormonal e eu vou adoecer de verdade. Eu vou ter um processo depressivo. E, dali para frente, tudo é consequência. E, às vezes, é só pela teimosia de não perdoar. Então, enquanto nós tivermos necessidade de aprender, nós teremos necessidade de perdoar. Então, quando eu compreendo o meu papel de estar encarnado nesse mundo, quando eu compreendo que eu sou um espírito encarnado e precisando evoluir, então quando eu consigo aprender isso, eu vejo que eu não sei nada, que falta muito para eu crescer e eu preciso de mais aprendizado. Então, enquanto eu precisar desse aprendizado, eu também preciso perdoar. E claro, que isso é um exercício, e é um exercício diário e constante. Bom, voltamos lá para o Livro dos Espíritos, a questão 661, que o Kardec pergunta para os espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Quer dizer, nós podemos pedir para Deus que Ele nos perdoe? É o que a gente mais faz, né? Não é? Mas lembram do Pai Nosso? Perdoe, nós pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos ofende ou a quem nos deve. Então, se eu peço para Deus me perdoar no Pai Nosso e coloco para Ele que eu quero que Ele me perdoe na mesma medida que eu também perdoar os outros, né? E aí, vamos perguntar: poderemos pedir, utilmente, que Deus perdoe as nossas faltas? Olha a resposta dos Espíritos. Assim, Deus sabe discernir, Ele sabe diferenciar o bem do mal. Então, a prece não esconde as faltas. Ou seja, não adianta eu rezar, né? Porque não vai esconder as minhas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só consegue o perdão de Deus a hora que ele mudar a maneira de agir, o modo de proceder. Por quê? Porque as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. Então não adianta eu fazer orações decoradas com palavras maravilhosas, né? Não adianta eu saber a prece de Caritas de cor, que é uma prece maravilhosa, longa, com muitas palavras, difícil de decorar. Mas não adianta nada eu falar a prece de Caritas inteirinha, que é uma oração maravilhosa, se eu não estou sentindo aquilo. Ou se eu não faço isso. Se o meu ato não é igual ao que eu peço. Então, a recomendação que os Espíritos dizem pra gente é assim: não adianta você ficar rezando. Eu não estou dizendo que é errado fazer oração. Pelo contrário, é a nossa ligação direta com Deus. Agora, Deus sabe separar o bem do mal, o certo do errado. Então, não é fazendo oração que você vai esconder ou vai, disfarçar suas faltas. Então, quando a gente fala de perdão, então a gente precisa entender que a gente só vai obter esse perdão de Deus se a gente mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder. Ou seja,
para simplificar essa resposta: caridade e transformação de atitudes. Eu posso pedir o perdão a Deus das minhas faltas? Claro. Ele vai te atender? Claro que vai. Né? Mas eu preciso praticar a caridade e eu preciso transformar minhas atitudes. Porque Jesus orientou a gente que não existe salvação fora da caridade. Então, caridade é essencial na nossa vida. Agora, como que eu vou praticar a caridade? Como que eu vou praticar o perdão se eu não transformar as minhas atitudes? Muito bem. Isso tudo é o caminho para a gente receber o perdão divino. Como é que isso funciona? Então, primeiro, caridade. Segundo, transformando atitudes. E terceiro, perdoando aos outros. Como é que eu faço para conseguir o perdão de Deus? Quando eu estou orando e pedindo para Ele que Ele me perdoe, né? Lá no Pai Nosso, que é uma oração que a gente faz, às vezes decorada, né? Sem nem colocar o sentimento e a compreensão nisso. Então, como é que eu consigo receber o perdão divino? Primeiro, praticando a caridade. Segundo, transformando as atitudes. Terceiro, perdoando aos outros. Simples, né? Simples, mas não fácil. Muito bem. Nós precisamos entender que a gente precisa diluir as nossas ofensas e não acentuá-las. Ou seja, eu preciso perdoar, eu preciso não querer revidar, eu preciso não desejar o mal para o meu próximo. É isso que eu preciso. E não guardar rancor, não guardar mágoa, não alimentar sentimento negativo. Que isso, o maior prejudicado sou eu mesmo. Então nós podemos modificar as nossas provas, as nossas dificuldades, através do bem que fazemos. Como que a gente reduz o nosso sofrimento? Como que a gente obtém uma saúde psíquica e espiritual? Modificando, né, o nosso proceder. Então, através do bem que a gente faz, nós vamos modificar as provas que a gente precisa passar. Então, às vezes, Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas ao nosso lado para que a gente aprenda a amar. Né? Às vezes, as pessoas difíceis que estão perto da gente, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes nas relações sociais, né? Mas nas relações sociais você ainda tem um jeito, né? É só não conviver com a pessoa. Quando ela vai, você não vai. Agora, como é que se faz isso no trabalho se você tem que trabalhar do lado da pessoa? Ou pior, como é que se faz isso se a pessoa está dentro da tua casa? Não é? Então, se Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida, é porque Ele quer que a gente aprenda a amar. E isso significa aprender a perdoar. Então, a minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Isso é de um grande orador espírita, Alberto Almeida, essa frase, que ele diz assim, que a minha tristeza, a minha infelicidade não é resultado do que os outros fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com isso. Então, se uma pessoa me ofende, me magoa profundamente, e isso eu fico com raiva, eu quero revidar, eu quero responder, eu quero avançar na pessoa, né? Então, isso vai judiar de mim, isso vai trazer a minha infelicidade, e não o ato em si. Então, vale muito mais o que eu faço com as ofensas que eu recebo do que as ofensas propriamente ditas. Muito bem, nós temos razões para perdoar? Claro que sim, né? Perdão é a nossa estratégia de libertação. Se eu quero me libertar, né, do sofrimento, da mágoa que me corrói, do pensamento negativo que me afeta até a saúde física, eu preciso achar um jeito de me libertar disso. Então, qual é o jeito? É perdoar ou pedir perdão, né? Que é um ato de humildade que vale muito mais ainda, né? Então, o verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor, porque a mágoa judia, né? O rancor judia. Então, esse perdão verdadeiro, que nós falamos lá no início, que não é esquecer, é não ter sentimento de revidar, de se vingar, de pagar na mesma moeda.
Então, quando eu consigo ter esse sentimento, eu também me liberto da dor que me judia tanto. Então, o perdão é um ato de libertação da energia negativa, a qual nós mesmos escolhemos de ficar ligado. Porque se eu alimento esse sentimento ruim, se eu não consigo perdoar, se eu guardo essa mágoa comigo, eu escolhi isso, eu escolhi sofrer, eu escolhi essa energia negativa. Daí você diz, não, mas não adianta, eu sou assim. Fez um negócio para mim uma vez só, eu não consigo perdoar. Então, meu amigo, minha amiga que está me escutando, você precisa rever seus conceitos. Porque não é isso que Jesus ensinou no Evangelho para nós. Não é isso que vai fazer bem para a gente. Pelo contrário, perdoar é um ato de libertação. A gente se livrar dessa energia negativa que é o sentimento da mágoa e do rancor. Então, a mágoa e o rancor, ela nos petrifica, ela nos segura, ela nos impede de avançar, ela nos faz estacionar. E nesse estacionar, a gente perde um tempo precioso, porque a nossa vida de encarnado, a nossa vida no plano físico, ela é curta. Porque se a gente pensar, não, vou viver 70, 80, 90 anos, o que significa isso em termos de vida eterna, de para sempre? Não significa nada. Então, nós temos um período de vida de encarnados para que a gente possa se recompor, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus coloca para a gente desenvolver esses bons sentimentos. Então, se eu fico guardando rancor, se eu fico guardando mágoa, eu vou estacionar. E às vezes eu passo minha encarnação inteira, desencarno de volta e não consegui perdoar. E às vezes é uma pessoa que veio para conviver comigo e a mágoa, esse rancor que eu precisava perdoar já era de uma vida anterior. E aí tem que recomeçar todo o processo. Então vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. Perdoar, gente, é enfrentar as provações com muita humildade e intensa vontade de vencê-las. Isso está em nós. A vontade de vencer é individual. Ela é de cada um. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai conseguir perdoar o outro se a ofensa é tua. Então, está na hora de despertar, Nós precisamos enfrentar as provações, mas enfrentar com humildade, não com revolta, E com vontade de vencer, de ultrapassar essas provações que a gente precisa passar. Então, gente, perdoar é um ato, é um hábito de se caminhar, Perdoar é avançar na nossa escalada evolutiva. Só o tempo, o amor e a perseverança são capazes de consolidar o perdão dentro do nosso espírito, dentro do nosso sentimento, dentro do nosso coração. A gente precisa trabalhar o nosso estado interior para que a gente domine com mais facilidade os nossos instintos. Então, se o meu instinto é de agressividade, se o meu instinto é de responder, é de pagar na mesma moeda, eu preciso aprender a dominar isso. Eu preciso trabalhar muito esse meu estado interior para dominar esses instintos. Porque se eu tenho raciocínio, se eu tenho inteligência, eu não posso agir instintivamente. Então, a gente precisa de tempo para digerir as nossas tragédias. Todos temos. Estamos no mundo de expiação e provas. E a gente precisa de tempo para poder fazer isso. Então vejam, eu falei que o perdão era terapêutico, que ele é um remédio. Por isso que eu coloquei ali a figurinha do vidro, das cápsulas escrito perdão para uso diário e irrestrito. É um remédio que a gente pode tomar todo dia, sem nenhuma restrição, porque não tem efeito colateral. O efeito colateral desse remédio é bom, é benefício, é se livrar, é sarar. Então o perdão, ele é um tratamento longo e é de todo dia. Só que o resultado dele, ele vai nos trazer paz. E essa paz vai permitir que a gente recupere o nosso poder de assumir a responsabilidade de como nós nos sentimos. Então, é um tratamento constante. Durante todo o nosso viver. Porque a gente precisa, lembra lá do começo que o Divaldo falou, a frase dele que perdão é treinamento.
Então, é um treinamento constante para a vida toda. É um tratamento longo e temos que fazer isso todo dia. Agora, qual o efeito colateral disso? Bom, né? Porque ele nos vai trazer paz, ele vai nos trazer equilíbrio e vai nos ensinar a como nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Muito bem, já estamos terminando. Quando alguém te magoa, você tem duas opções. Uma é se vingar e ser feliz por alguns minutos. A pessoa te ofende, você revida, você xinga, ela grita, você grita mais alto, enfim, você resolveu. Ganhei a discussão, sai feliz. Quanto tempo vai durar essa felicidade? Então, essa é uma opção que você tem. Se vingar e ser feliz. E a outra é perdoar e ser feliz para sempre. A escolha é de cada um. Cada um vê o que é melhor. Por fim, para a gente finalizar a nossa conversa, já passei da hora aqui, já estamos me dando sinal vermelho aqui. O perdão, ele não é algo que a gente precisa resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com nós mesmos. E como é que a gente consegue fazer isso? Nós só vamos conseguir isso quando o nosso amor, o amor assim como Jesus ensinou para a gente, for maior que o nosso orgulho. É o único jeito. Então, não basta eu ir lá pedir desculpa, eu ir lá pedir perdão. Eu preciso resolver isso comigo, porque o da boca para fora não resolve. Então, o perdão é algo que a gente precisa resolver dentro de nós mesmos. E só tem uma maneira de resolver, através do amor. Mas aquele amor que Jesus ensinou para nós, que é o amor da caridade, da mudança de comportamento e um amor que seja maior que o orgulho e o egoísmo que a gente sente. Então, meus amigos, foi uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Espero ter conseguido passar essa mensagem de acordo com o que a gente tinha programado e que a espiritualidade programou para nós. Agradeço muito a inspiração e digo a todos vocês que vamos exercitar o perdão, que a gente só tem benefício nisso. Muito obrigado. Nosso momento e passarmos para o segundo momento, que é o momento do passe. Então eu convido a todos, junto comigo, a fecharem seus olhos. Mas a fecharem seus olhos materiais, seus olhos físicos, mas abrirem, escancararem os seus olhos da alma, para que possamos juntos visualizar todo esse bem, toda essa luz que está conosco nesse momento. Tudo isso que conseguimos trazer através da nossa meditação dessa noite. E que isso possa ficar guardado no fundo do nosso espírito, na nossa memória espiritual, para que possamos lembrar desses ensinamentos no momento em que for oportuno, naquele momento em que recebermos uma ofensa, naquele momento em que formos magoados, ou naquele momento que estivermos prestes a magoar alguém, que esse ensinamento venha à nossa consciência e nos impeça de, mais uma vez, nos ligarmos a energias negativas que não levam a parte nenhuma, para que possamos viver em paz. Vamos praticar a caridade e o amor pleno que Jesus nos ensinou, através do perdão, que é um ato de humildade e ultrapassa qualquer sentimento de orgulho. Que Deus nos abençoe a todos, que fique conosco, que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus. Queridos companheiros, neste momento vamos elevar nossos pensamentos até Deus, até Jesus, e nessa paz que se faz presente neste ambiente, vamos à condução do nosso passe. Meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele ali estará. Jesus está conosco. Tranquilizemos o nosso coração,
Respiremos calmamente, oremos com fé, sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza de sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as impurezas, pacificam o nosso ser. Sintamos essas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós, sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos, ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. E ainda neste momento, pedimos que a nossa água possa ser fluidificada, sendo colocados medicamentos da farmácia divina do espaço, medicamentos necessários a cada um de nós, tanto ao nosso corpo físico quanto ao nosso espírito. Agradeçamos a Jesus assim, pelas energias salutares recebidas. Conserva-nos, Senhor, em paz. Abençoa os nossos lares. Guarda-nos contigo. Graças a Deus.